Fala, rapaziada que acompanha o Mais MMA, recebendo mais uma vez Júnior Cigano, campeão do UFC e atual campeão do Game Bread, MMA sem luvas. Bem-vindo, campeão. Obrigado, campeão. Bom estar conversando contigo de novo. Eu te apresentei como campeão do UFC e não ex, porque uma vez campeão, sempre campeão, né, Cigano? Ex-campeão porque, tipo, foi em outro momento, né? Mas uma vez campeão, sempre campeão. Permanece. E eu estava vendo aqui, a tua jornada nos pesos pesados no UFC foi uma das mais longas até o cinturão, né? 7 vitórias, e aí só na oitava que você vence o Velasquez. Hoje em dia os caras fazem 3 ou 4 lutas e já estão disputando o cinturão, às vezes nem isso. Como é que você vê essa diferença aí? Hoje o plantel está menor e antigamente tinha mais concorrência. Eu acho que não, acho que é muito de. Muda para cada um, assim. Eu acho que depende da relevância que o evento coloca em cada atleta, né? Eu, por exemplo, comecei. Assim, eu já lutava, eu já comecei lutando com o Verdun, que na época ia lutar pelo cinturão, com o Kultur, mas o Kultur não pôde, porque estava machucado, ia ficar um ano fora, e o Verdun, então eles colocaram outra luta para o Verdun, que no caso fui eu, um estreante, e ele no caso ia lutar pelo cinturão, e eu acabei vencendo a luta. Não que eu deveria lutar pelo cinturão, óbvio, mas já comecei com o pé direito de uma forma bastante significante e depois fui lutando com vários outros atletas que muito bem ranqueados e até lendas, né, como o próprio Mirko Crocop e entre outros. Realmente demorou para eu ter a minha tão esperada chance ao cinturão. E depois que eu tive ali, me qualifiquei para lutar pelo cinturão, que foi uma luta que eu fiz com o Roy Nelson, que o vencedor ia lutar pelo cinturão e eu venci a luta e aí o campeão na época, né, o Velasquez eu acho que tinha machucado também, ia ficar a mesma coisa, um tempão fora, um ano fora, e aí eu fiz o The Ultimate Fighter com o Brock Lesnar. Eles deram esse desafio diferente aí, eu mal falava inglês, mas o Dana White falou, ó, vai lá e se diverte. Eu falei, ó, se o patrão não está preocupado, por que eu vou me preocupar? Aí fui lá, fiz o show, foi legal. Aí depois do show era para lutar com o Brock Lesnar também teve diverticulite, alguma coisa assim. Não pôde lutar, eu lutei com o Shane Carwin e acabei vencendo a luta também. E aí, finalmente, chegou o dia de lutar a tão esperada chance de lutar pelo cinturão em 2011, novembro de 2011. E aí foi a primeira, inclusive, foi a primeira luta em TV aberta no mundo, né? Nos Estados Unidos, foi na Fox TV e no Canadá, no próprio Brasil foi na Globo, né? Com aquela bem lembrada aí, o momento até o Galvão narrando, né? Júnior Cigano do Brasil. Fez história, muita história. E vamos falar de um papo atual agora. Você está confirmado ainda no main event, aliás, no co-main event de Gina Carano e Ronda Rousey aí no dia 16 de maio, no evento do Jake Paul na Netflix? Não estou confirmado. É, bom, eu confirmei, quer dizer, era para estar, mas aí eu acho que o adversário que eles tinham em mente para mim, que era o Jailton, acabou tendo outros planos, e aí eu fiquei sem adversário, e aí por enquanto não tem ninguém, então não tem nada confirmado. Mas chegou essa proposta até você? O que você acha de enfrentar o Jailton Malhadinho, que era do UFC e tal? Eu aceitei. A minha parte, para nós estava tudo certo. Mas aí eu acho que o Melhadinho já está fechado com outro evento, algo do tipo, na Rússia. Não entendi muito bem como foi a situação, mas aí no caso, eles estão buscando outro atleta, o outro adversário para mim, algo do tipo assim. Será que o Malhadinho não correu do Cigano? Eu acho que não. Assim, eu acho que toda oportunidade é uma oportunidade. Eu vi algumas coisas aí sobre
o empresário dele, eu acho que falando sobre essa oportunidade deles na Rússia. Assim, no meu ponto de vista, porque nós somos, na verdade, luta, né? A coisa toda são negócios. E em termos de negócios, eu acho que você rejeitar fazer negócio com a Netflix para ir lutar na Rússia não é uma decisão que, vamos dizer, na minha opinião, seja a melhor. Mas cada um é cada um, cada time é cada time, e eles entenderam que essa oportunidade da Rússia seria melhor, ah, e foram para lá. Mas eu acho que não faz muito sentido, né? Assim, no meu ponto de vista, em termos de negócio, você poder Sim. participar de um evento da magnitude que vai ser esse da Honda, né? E na Netflix. Então, para mim não fez muito sentido, mas como eu falei, se a gente julgar, a gente está julgando errado, porque a gente não sabe do que está acontecendo. Não, até eu ia trazer um detalhe que eu pensei agora aqui. O empresário dele até falou que o escolheram lá por causa de um contrato de múltiplas lutas e na Netflix eles não saberiam qual seria o futuro, se teria mais lutas. Aí, tipo, e ele também comentou lá que o olhar do Malhadinho é fazer um pé de meia financeiramente a longo prazo. Isso quer dizer que ainda ele não se estabilizou totalmente, eu acredito eu, né? Então, às Quem se vezes a ótica do estabilizou? cigano, Quem, às vezes a ótica do quem se cigano, o cigano estabiliza já na está vida? com os bois na sombra. Será que não, cigano? Não, isso não existe, gente. Negócio de Não? boi na sombra, as coisas, isso aí não, quem que está estabilizado ou que acha que está resolvido para a vida, isso não existe. Aliás, é uma coisa que, sabe, nem faz sentido, porque a gente é movido a desafios, entendeu? E quanto mais desafios eu conquisto, eu saio vitorioso, mais eu quero, entendeu? Então, não é uma coisa que. Mas, obviamente, independente do que ele tenha levado ele a fazer Sim, isso, sim. até essa questão de múltiplas lutas, faz sentido, entendeu? Se eles entenderam que é o melhor para eles, eu desejo muito boa sorte. Então não tem um nome ainda, não cogitaram uma segunda opção para você, e esse cara aqui ainda não tem nenhum outro nome. Até agora não me passaram nada além disso. E você tem alguém que gostaria de enfrentar ali, que está no seu radar, assim, tipo, poxa, esse cara aí daria boa. Eu enfrento qualquer um, comigo não tem esse negócio de escolher adversário. Acho que toda luta é uma luta com um grande potencial. Se por mim, eu estaria lutando contra o Jake Paul, ou até contra o próprio. Se eles fossem fazer de boxe, né? Inclusive, eu acho uma excelente oportunidade, porque vai ser o evento de MMA, mas eles fazem bastante a questão do boxe também. A minha intenção é lutar boxe. Não tive sucesso ainda em fechar uma luta boa, porque no boxe, pelo jeito, os atletas, os times, né, dos atletas escolhem mais lutas do que no MMA. Boxe, a coisa tem um pouco. Eu achei que era mais andava melhor, mas não é tão simples assim. É, tem os atletas acabam, os times, né? Acabam meio que buscando um caminho mais fácil, vamos dizer. É, sem querer desmerecer, mas é nesse sentido, né? De que seja mais fácil. Até agora a gente não fechou uma luta de boxe, e para mim, que né, dentro do MMA eu desconheço alguém que represente mais o boxe, que seja mais alinhado com o boxe do que eu. Então a intenção ainda é essa, e essa seria uma ótima oportunidade de lutar na MMA agora lá com eles, depois talvez uma outra oportunidade até enfrentar aí um grande nome aí do boxe mundial. Quem sabe o Jake Paul numa próxima, depois dessa, nas regras do MMA aí. Jake Paul, eu acho, eu até me desafiei ele, me coloquei disponível quando ele estava buscando um oponente, mas obviamente ele fechou uma grande luta contra o Anthony Joshua, acabou perdendo, mas ele lutou com um gigante, né, do mundo do boxe, que é o Anthony Joshua, e fez muito bem. Eu gosto da linha do Jake Paul, acho que ele tem uma linha boa de boxe, tem coração, cai para dentro, entendeu? Então é o tipo de luta que realmente empolga os oponentes, os fãs. E
e assim, sem sombra de dúvida, uma luta entre eu e ele, já que ele quer lutar nos pesos pesados agora, seria assim algo bastante interessante. Show. E eu ia te fazer uma pergunta depois, mas já vou fazer agora. Falando em boxe, né? Há pouco tempo aí você teve o privilégio de. Você está acostumado a estar com lendas, ao lado de lendas, mas há poucos dias você tirou uma foto ao lado do Tyson e do Holyfield, né? E você que é um cara que ama o boxe declaradamente, como é que foi estar com essas lendas ali? Mas eu já tive a oportunidade de encontrar algumas vezes com eles. O Holyfield, inclusive, mora aqui perto, treinava aqui perto. Ia muito lá numa academia aqui perto. A primeira vez que eu vi ele foi lá, né? Depois a gente teve algumas outras oportunidades, inclusive essa foto que eu tirei foi lá na Arábia Saudita, não foi tão recente. Foi lá na Arábia Saudita, quando o Francis Ngannou lutou contra o Joshua. É, Ah, verdade, mas estávamos, acho que ela tá fixa no teu perfil, né? Então achei que ela é, fosse mais recente. estávamos todos lá, e foi um momento assim bem especial, até porque estávamos alguns de nós do MMA, eu, Chuck o Liddell. Chuck Liddell, o Randy Couture, alguns outros, mas do box tinha muita lenda lá, né? Inclusive o próprio Mike Tyson, Holyfield e todos os outros caras lá. Então foi assim um momento bem especial e que eu fiquei muito feliz de poder fazer parte. Show. E agora falando da conquista do cinturão do Game Brett Barnacle, MMA sem luvas, que você conquistou e derrotando o Alan Belcher, luta dura. E me chamou a atenção, dificilmente a gente vê o Júnior Cigano buscando a queda. E nessa luta ali você foi grappler, buscou a queda e foi dali, né, na sequência que veio o nocaute. O que eu queria te perguntar é o seguinte, isso aí foi uma mudança no teu jogo, uma evolução, porque saber chão a gente sempre soube que você é faixa preta, treina wrestling, né? Tem um chão bom, mas nunca vimos você buscar. Isso é uma mudança agora de mente, assim, ou foi uma circunstância da luta? 100%, uma mudança psicológica forte aí, no sentido de estar mais tranquilo, sabe, comigo mesmo, sobre o que vai acontecer, me cobrando muito menos. Então, aproveitando o momento de uma forma como talvez eu nunca aproveitei. E ali foi um momento assim que eu vi que seria interessante. Ele conseguiu um bom cruzado no meu nariz e quebrou de novo, pela quarta vez quebrou meu nariz de novo. E, e aí tava saindo bastante sangue, sabe? E eu falei, se ele continuar acertando, né, ou que seja jabs, alguma coisa em cima do nariz, vai dar uma complicada aqui, então eu vou derrubar. Aí derrubei, trabalhei ali por cima dele um pouco ali, estava sangrando bastante. Inclusive, até encaixei uma boa posição, saiu bem. Normalmente, na academia, eu consigo fazer bem aquela posição e né, levo os caras a baterem, lá ele conseguiu, até devido ao sangue, eu acho que ele deu uma explodida, saiu da posição. Depois ele levantou e aí eu conectei um cruzado, né, pegou bem assim, e ele sentiu, caiu, eu aproveitei o momento e acabei com a luta. Foi uma luta bastante interessante. Eu acho que quando tem esses momentos assim, é, de que você passa por uma aprovação também, eu acho que acaba dando até mais valor assim para a vitória. Pois é, e não tem como eu não falar aqui que fica até engasgado. Quando eu vi você fazer aquela entrada nas pernas dele perfeita, ali, coisa de grappling mesmo, eu falei, por que, que esse filho da mãe não fez isso nas últimas lutas do UFC? Mas aí as circunstâncias, é momento, como você acabou de falar, se cobrando menos agora com a cabeça mais tranquila, quem sabe realmente lá não saía, né, Cigano? Não sei o que tem para falar pra gente. Eu sempre treinei para nocautear e evitar o chão, e isso acabou pesando, principalmente nas minhas últimas lutas do UFC. Eu estava claramente perdendo para mim mesmo. Eu não parei para resolver as situações bem resolvidas e quando você não resolve os problemas, é bola de neve, eles vão ficando cada vez maiores e acabam prejudicando. Você acha que não vão prejudicar, mas ah, o peso, né, das experiências negativas precisam ser resolvidas, porque senão, ou pelo menos alinhadas, né, de uma forma que você não vai te prejudicar. Senão elas voltam, quando elas voltam,
elas pesam bastante. Então, ali nas minhas últimas lutas do UFC, eu estava perdendo para mim mesmo. Infelizmente, a cabeça não tava alinhada, não estava deixando, não estava. Tanto que a galera pode ver que eu estava muito menos agressivo, muito menos buscando a luta do que como eu costumava buscar. Então, era uma questão de uma parte psicológica mesmo, que eu devia ter resolvido, não resolvi. Mas eu acho que tudo acontece por uma razão. Depois eu tive um tempo para me dedicar a mim mesmo, me entender um pouco melhor e ter uma visão mais abrangente do que estava acontecendo na minha carreira, o que eu estava fazendo, como eu estava fazendo e se eu realmente queria continuar fazendo. Então foi um momento de aprendizado assim absurdo. Tem um amigo meu argentino, até o Rodo, ele foi parte principal nisso, nessa minha mudança, porque eu sou muito assim, sabe? Eu já fiz trabalhos com psicólogos, uns dois ou três, e tem um momento assim, do meu tratamento que acabava virando uma mesmice, ficava ficando meio que fazendo um círculo ali, e não saía daquilo ali. Isso me incomodava bastante e até me prejudicava, porque eu não, sabe, ficava rodando em cima das coisas e não resolvia nada. Até porque os psicólogos não sabiam muito de mim, então eles não conseguiam ir. Para você, eu sou muito assim, sabe? Você precisa me conhecer realmente. Se você falar alguma coisa que não faz sentido para mim, eu não vou ouvir. Tipo, não é para mim, não é uma coisa, não faz sentido na minha vida, não corresponde com nada que seja real na minha vida, então não vou conseguir absorver. E por outro lado, esse meu amigo, que inclusive foi estudar com o psicólogo dele para poder me ajudar, eu sou extremamente agradecido a ele. Ele conhece mais de mim do que eu mesmo, quase, entendeu? Então, tudo que ele falava fazia muito sentido para mim. Muito sentido para mim. Uma coisa até que ele me fala até hoje, é, é, e eu sou muito agradecido, foi o seguinte, na minha luta do Verdun, né, eu fiz um trabalho ótimo com ele, né, parte psicológica, assim, para ficar forte e tudo mais, até porque eu estava vindo de várias derrotas e ter saído do UFC, e aí eu fiz uma parte psicológica boa, assim, mas na semana da luta eu comecei a ficar daquela forma de novo, ansioso, nervoso, aquela coisa chata, pesada, que me tirava o foco, e, e aí no dia da pesagem, até depois da pesagem, né, aí ele veio conversar comigo e é incrível. Eu conto isso com alegria, porque é incrível. Aquele momento ali eu acho que foi um momento derradeiro, assim, que realmente mudou tudo. Porque eu comecei a ficar nervoso, aí ele foi no meu quarto depois e falou: eu percebi que você já tá voltando a ficar ansioso, nervoso, mas tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Mas você viu que tem um monte de gente vindo ver você, inclusive do Brasil. Eu falei, porra, a galera tá vindo, né? Tem várias pessoas aí, inclusive do Brasil, que vieram me ver inclusive do Brasil. Cigano, ele falou, né? Cigano, você acha que esses caras, que essas pessoas, elas vêm pra te ver ganhar? Eu falei, óbvio que elas vêm me ver ganhar. Elas querem me ver ganhar. Não, não é o que elas querem. Eu tô falando que elas vêm te ver ganhar. Elas estão aqui para te ver ganhar. É isso que você acha que você entende que elas. Falou, eles querem me ver ganhar. Não é o que eles querem, de novo, né? Não é o que eles querem. Eles querem que você ganhe. Mas eles estão aqui para te ver ganhar. E eu falei, então. Ele falou, Cigano, você tá vindo de 5 derrotas, irmão. Você tá vindo. Alguém ia estar aqui para te ver ganhar de novo? Me Você arrepiei tá agora. maluco, porra? As pessoas estão aqui para te ver porque elas gostam de você. E elas querem ver você. Eu falei, puta, é verdade, não faz sentido. Eu tava 25 derrota. Não fazia sentido nenhum, entendeu? Eu falei, caramba, mano, o pessoal tá gastando dinheiro, tirando o tempo deles para me ver. Para me ver, eles querem me ver lutar, eles querem me ver, entendeu? Ele falou, então vai lá e mostra, pô, o que eles estão aqui para ver. Mostra você. Mostre quem você é, pô, para eles. Pronto, é isso que os caras estão aqui para ver, pô. O resto é resto. E aquilo ali foi assim, ó. Aquilo ficou na cabeça assim de uma forma, mas foi libertador. Foi algo que eu falei,
caramba, é verdade, mano. Tipo, ninguém ia estar aqui para me ver ganhar, né? Tipo, o Fel quer me ver ganhar, mas quem ia ter a confiança de que eu ia ganhar, entendeu? Para gastar o seu dinheiro, o seu tempo, para ir lá me ver. Então foi algo assim que só alguém que estava conectado comigo, com o meu sentimento, com o que eu estava vivendo naquele momento, poderia ter uma visão dessa. E foi o que esse meu amigo Rodo, argentino, teve, tem ainda, né? Porque ele me ajuda muito ainda em vários sentidos. E falou isso, e isso aí foi transformador. E ele é psicólogo, Cicano? Não, é meu amigo, pô. Tipo, né, Caraca. é empresário, coisa, mas ele ficava fazendo perguntas até para o psicólogo dele, como ele poderia abordar determinadas situações para poder me ajudar. E aí, com ele, para mim, fazia sentido, porque tudo que ele falava, ele, como eu falei, ele conhecia mais de mim do que eu mesmo, quase. Então, tudo que ele falava fazia muito sentido. Ao contrário dos psicólogos, que falavam coisa que era para todo mundo. E aquilo sabe, não entrava na cabeça, não era aquela coisa genérica. E com ele foi totalmente diferente. Tudo que ele falava era sobre mim. Então, putz, não tinha como não ouvir. Sensacional, sensacional. E aí deu aquele show contra o Verdun, fez uma luta, eu diria, tranquila, Né? dominante. Se E você vê na luta, eu tô tranquilo, tô sem me expor, eu falei, bom, eu vou fazer o meu que eu faço, movimentar, evitar o chão, porque eu dava falei, até vou. risadinha quando o Verdun ameaçava entrar. Tipo, eu tava muito tranquilo, sabe? Tentando me mostrar o meu estilo, movimentando, tocando, e no bare knuckle, sem luva, cada toque é um corte. Então, foi muito bom, assim. E depois veio a conquista do cinturão, que a gente já falou. Tem alguma data prevista de defender? Como é que tá o Game Brad? Ele tem edições já marcadas? Como é que tá a situação lá? Ainda não, eles estão voltando agora, eu acho que vão fazer uma em abril, hum, até onde eu sei, alguma coisa assim. E esse ano eles estão prevendo algumas edições, então talvez eu possa defender o cinturão ali. Cigano, e aos 4.2, entreguei tua idade aqui, como é que fica a rotina de treinos? Obviamente mais estratégica, né? Mas não, eu tenho, como eu falei, assim, eu acho que a experiência e a maturidade acabam chegando também, então você acaba, sinceramente, eu me sinto muito melhor do que eu jamais me senti assim na minha carreira. Estou com 42, me sentindo muito bem e assim, eu sempre me cuidei, me cuido bem, assim, sabe? Eu acho que tem uma boa rotina. Eu acho que isso acaba. Eu vou para academia, então o resultado, a performance ainda está lá, sabe? Eu consigo treinar bem, consigo entregar bem. Falo, pô, então tô no ritmo ainda. E tem um prazo assim para continuar lutando ou deixa a vida me levar até onde você sentir que realmente a performance está lá? A minha a esposa, a minha Isa, ela, há um tempo atrás, ela até veio falar comigo, né, se não era a hora da gente parar, até no UFC. Eu falei, mas eu voltava para academia, né? E a performance, tudo tava tudo lá ainda. Aí eu falei, meu amor, se eu parar agora, você vai ter um marido triste pro resto da tua vida. Porque eu amo lutar e se eu parasse agora, era como se eu estivesse desistindo, sabe? E isso ia me fazer muito mal. Então eu vou assim, conforme a hora que eu perceber, eu acho que eu sou um cara coerente comigo mesmo. Então a hora que eu perceber que não tem mais, não está tendo mais performance, não está tendo mais resultado, vamos dizer, não está tendo mais, eu não estou conseguindo seguir o ritmo da turma, aí eu mesmo vou saber que é a hora. Então tá respondida a pergunta que eu ia fazer. Então ainda é amor por esse esporte, né? Não é só questão das cifras, né, Cigano? A gente sabe que o teu nome é gigante, que você recebe bem para lutar, mas ainda o coração, o amor ali por estar lá sentindo aquela adrenalina fala mais alto. 100%. O dinheiro é uma consequência. Eu faço desde sempre. Desde sempre. Sempre fiz porque era uma coisa que, para mim, era libertador, assim, me tirava de um mundo que, que era meio, sabe, sem.
não tinha um horizonte claro para mim, assim, e me colocava dentro de um mundo que eu tinha grandes possibilidades. Então, ainda é assim. Eu amo fazer, lutar. E hoje, tipo, lá atrás, no meu início, assim, até o Minotauro falava sobre isso, né, comigo lá, né? Ele estava perto de parar, tudo mais. E aí ele falava com a gente na academia, quando tinha a oportunidade de treinar com eles, o quão difícil era parar, você saber, né, a hora, o momento de parar e tudo mais. E hoje eu vejo, lembro disso e vejo, né, sobre o que ele estava falando, que é realmente complicado, assim, até porque, cara, você não consegue ficar sem. Você fez a vida toda aquilo ali, é algo assim, que eu até mudo, assim, a minha própria esposa me manda para academia, vai para academia, treinar tá muito chato, energia acumulada, né? A melhor coisa que tem é você ir para academia e trocar soco, trocar soco e habilidades com os amigos. É muito bom. É isso aí, Cigano. Quero te agradecer pelo teu tempo. A galera que está assistindo aí, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal, seguir o Cigano também no YouTube, que ele tem o canal dele, seguir ele no Instagram. E se você quer ser um grande atleta, e isso aqui não é querer fazer média, você tem que seguir o que esse cara fez aí, ó, o cara disciplinado, sempre treinou duro, né? Hoje um grande pai de família aí, né? Eu como pai ali vejo como você trata seus filhos, a sua esposa, então é um exemplo para todo mundo, principalmente para esses jovens que estão chegando aí, né? Então quero te agradecer, é sempre um aprendizado falar contigo. Oh, muito obrigado, campeão. Bom falar contigo também, como sempre. E vamos com tudo. Um abraço. Tamo junto, até a próxima. Valeu!